Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre a lei de Coulomb. A força elétrica é proporcional às cargas. Consideremos dois corpos eletrizados com cargas Q1 e Q2 separados de uma distância r. Vamos supor que o tamanho desses corpos eletrizados seja muito pequeno em relação à distância r entre eles. Nessas condições, consideramos as dimensões desses corpos desprezíveis e nos referimos a eles como cargas puntiformes. Designamos por F o módulo da força entre as cargas Q1 e Q2. Coulomb verificou que, se a carga Q1 for duplicada ou triplicada ou quadriplicada, o valor da força entre as cargas também duplicará ou triplicará ou quadruplicará, e assim por diante. Coulomb concluiu que o valor da força é proporcional à carga Q1. Se o valor de Q1 não for alterado, o valor de Q2 for duplicado ou triplicado, o módulo da força também duplicará ou triplicará, e assim sucessivamente. Coulomb concluiu também que o valor da força é proporcional à carga Q2. Como a força é proporcional à carga Q1 e a força é proporcional à carga Q2, vem que a força é diretamente proporcional ao produto Q1 das duas cargas, né? A carga Q1 e a carga Q2. A força de interação entre as duas cargas elétricas puntiformes é proporcional ao produto dessas cargas. A força elétrica depende da distância entre as cargas. O fato de que a força entre os corpos eletrizados diminui quando aumentamos a distância entre eles é conhecido há muitos séculos. Entretanto, o estabelecimento dessa relação quantitativa entre a força que uma carga pontual exerce sobre outra e r, a distância entre essas cargas, só veio a ser feito por Coulomb em suas experiências com a balança de torção. Ele verificou que, duplicando a distância, a força torna-se 4 vezes menor. Triplicando a distância, a força torna-se 9 vezes menor. Quadruplicando a distância, a força torna-se 16 vezes menor. Coulomb observou que, quando a distância r é multiplicada por um número, a força F de atração ou repulsão entre as duas cargas puntiformes é inversamente proporcional ao quadrado da distância r entre elas. Entre a força e as cargas Q1 e Q2 existe a relação, né? A força é proporcional ao produto das duas cargas, e entre essas mesmas forças, F, a distância R, tem-se que F é inversamente proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Podemos associar essas relações obtendo que a força é proporcional ao produto das duas cargas dividido pela distância elevada ao quadrado. Esta relação poderá ser transformada em uma igualdade, introduzindo-se nela uma constante de proporcionalidade adequada. Vamos designar por K0, ou a constante de proporcionalidade a ser introduzida na relação anterior. Então, a força será igual a constante de proporcionalidade K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo Q2 dividido pela distância ao quadrado. Chegamos assim à expressão matemática da lei de Coulomb. No Sistema Internacional de Unidade de Medidas, onde a força é medida em newtons, Q1 e Q2 em coulombs e R em metros, o valor de K0 é 9 vezes 10 elevado a 9, que vezes newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado.
a influência do meio. Suponhamos agora que as cargas Q1 e Q2 fossem colocadas no interior de um meio material qualquer. Neste caso, a força de interação entre elas sofre uma redução maior ou menor dependendo do meio. Este fator de redução denomina-se constante dielétrica no meio, sendo representada por K. A tabela a seguir representa os valores de K para alguns meios materiais. Aí nós temos o vácuo, que é igual a 1, o ar, 1,0005, o benzeno, 2,3, o âmbar, 2,7, o vidro, 4,5, o óleo, 4,6, a mica, 5,4, a glicerina, 43 e a água, 81. Observando a tabela, podemos concluir que o valor da força entre as duas cargas praticamente não se altera se elas passam do vácuo para o ar, ok? Porque na realidade, né, a constante de Elé nós dividimos a força, né, o valor da força, nós dividimos o valor da força pela constante de elétrica. Então, dividir por 1 ou dividir por 1,0005 quase não vai se alterar o valor da força. Por outro lado, se elas foram mergulhadas em óleo, por exemplo, a força torna-se 4,6 menor e deve-se destacar o elevado valor da constante elétrica da água. Se mergulharmos Q1 e Q2 na água, a força de interação entre elas enfraquece acentuadamente, tornando-se 81 vezes menor do que o vácuo. Vamos fazer um resumo. Então, a força é igual à constante de proporcionalidade K0, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por L ao quadrado. Então, F é a força de atração ou repulsão, K é a constante de proporcionalidade, R é a distância entre as cargas e Q são as cargas pontiformes. Então, F é diretamente proporcional ao produto das cargas e a força é inversamente proporcional a R. Denominamos carga elétrica pontiforme a uma carga elétrica que se distribui sobre um corpo de dimensões desprezíveis em relação às distâncias que separam de outros corpos eletrizados. Vamos fazer um exemplo. Uma carga pontiforme positiva, Q1 igual a 0,3 microcoulomb, é colocada a uma distância R de 3 cm de outra carga também pontual negativa, Q2 igual a menos 0,60 microcoulombs. Supondo que Q1 e Q2 estejam no ar, calcule F1, a força, né, que Q2 exerce sobre Q1. Então, a constante de proporcionalidade, K0, né, Q1 é 0,23 microcoulombs é igual a 2,3 vezes 10 a menos 7 coulombs. Q2, 0,60 microcoulombs é igual a 6 vezes 10 a menos 7 coulombs. Transformando aí a distância de centímetro para metro, 3 centímetros é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E substituindo os valores, né, eu tenho aí a força que Q2 exerce sobre Q1 é igual a 1,38 newtons. Na letra B, ele quer o valor da força que ele chama de F2, que Q1 exerce sobre Q2. E é maior, menor ou igual ao valor de F1, da força que Q2 exerce sobre Q1. Então, a resposta, né, pela terceira lei de Newton, sabemos que se Q2 atrai Q1, a carga Q1 atrairá Q2, com uma força igual e contrária. As forças F1 e F2 constituem-se um par de ação e reação e, portanto, seus modos são iguais. Isto é, F2 é igual a 1,32 newtons. Na letra C, ele fala, se diz, né, se as cargas Q1 e Q2 estivessem mergulhadas em benzeno, qual seria o modo da força de atração entre elas? Então, eu vou pegar a força resultante e dividir pela constante, K, que é 2,3 do benzeno, né? Que vai dar 0,60 newtons. Ok, deixe o seu like e inscreva-se no canal.